Graça e paz, essa palavra que eu quero trazer ao seu coração nesse dia se encontra lá em Obadias, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Esse texto falou muito forte no meu coração, porque esse texto, na verdade, ele fala de duas nações que são irmãs, a nação de Edom e a nação de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Edom são descendentes de Esaú, e Esaú era irmão de Jacó, pelo qual veio surgir a nação de Israel. E quando Deus estava disciplinando Judá, a nação de Judá, descendente de Jacó, por causa dos seus pecados, quando Deus estava disciplinando aquela nação, trazendo desgraça sobre ela, não para afastar o povo, mas para que o povo reconhecesse o seu pecado e se voltasse para Deus, ele fala que o povo de Edom se alegrava com isso, ajudava a matar as pessoas, os seus irmãos, falava com arrogância, se alegrava com o sofrimento, roubava as riquezas deles, tudo que era deles. E isso fala muito forte no meu coração, sabe por quê? Porque quantas vezes nós vemos irmãos passando por alguma luta, alguma dificuldade, seja ela qual for, e quando nós que somos irmãos deveríamos não olhar com olhar de satisfação, alegria por ver o irmão passando por aquela luta, por aquela tribulação, não se alegrar com a destruição dele, quando nós deveríamos falar com mansidão e não com arrogância, enquanto eles estão passando por alguma aflição, enquanto nós não deveríamos estar nos alegrando com o sofrimento que ele está passando, é exatamente ao contrário que nós fazemos. Nós sabemos que todas as pessoas passam por lutas. Muitas vezes é uma disciplina de Deus para que eles se acheguem a Ele, ou muitas vezes é para que sua fé se fortaleça. E nós, como igreja, qual que é o nosso papel nesse momento? É fazer aquilo que a palavra de Deus fala, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando as pessoas estiverem sofrendo, mude um pouco o seu jeito de pensar, mude a sua forma de falar. Que a pessoa está passando por aflição, ela deve ter cometido um pecado, deve ter feito alguma coisa de errado. Será quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? Foi a descendente? Foi seus pais, seus avós, seus antepassados que pecaram? Talvez não, talvez o que está acontecendo com ele agora é para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado através da vida dele. Então, que nesse dia você mude o seu olhar com respeito às pessoas que estão passando por provações. Quando tiver uma pessoa sofrendo, sofra junto. Quando tiver uma pessoa chorando, chore junto. Quando tiver uma pessoa de luto, vá até ela para confortá-la. Quando estiver passando uma pessoa por alguma enfermidade, vá até ela, fortalecê-la. Quando tiver alguém fraco, vai lá fortalecer. Quando tiver alguém triste, vai lá levar palavras de ânimo. Que as suas palavras sejam para abençoar.
Não roube a alegria das pessoas. Não roube o resto da alegria que talvez eles ainda tenham. Mas que suas palavras sejam palavras de bênção sobre a vida dos seus irmãos. Suas palavras sejam palavras de fortalecimento, de ânimo. Que ainda que seja por correção, seja corrigido com amor, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nesse dia, possamos aprender a amar mais uns aos outros, assim como Jesus nos amou e assim como Ele nos ensinou que nós devemos amar. Que a graça e a paz do Senhor repousem sobre a sua casa e sobre o seu lar. Que o Espírito Santo de Deus te conduza e te oriente a fazer a vontade dEle a cada dia. Em nome de Jesus que nós entregamos essa palavra para você nesse dia. Amém. Deus te abençoe.